Então, isso acontece, cara. Isso acontece o tempo todo nas organizações. As pessoas fazerem as coisas sem entender o porquê e sem nenhum comprometimento com a dor daquele outro ser humano. Parece que não olha uma pessoa. Olá, esse é o podcast Na Trincheira, um espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança, assuntos que fazem diferença para você que tem interesse em ser um profissional mais qualificado. Hoje o nosso assunto é sobre entregas. E quando a gente está falando de ambiente corporativo, quando a gente está falando sobre ser profissional, claro, a gente vai estar falando sobre entregas. Porém, Wilson, a pergunta que eu tenho para fazer para você, para a gente abrir aqui o nosso bate-papo. Toda entrega é uma entrega que vale a pena ser feita? Não, Rafa, nem toda entrega é uma entrega que vale a pena ser feita. Isso porque existem entregas que efetivamente não servem para nada. Por que elas não servem para nada? Porque elas não resolvem o problema de quem as solicitou, efetivamente. Por mais que, na visão de quem está fazendo uma determinada tarefa, uma determinada atividade, aquilo, ele imagina que isso vai ser útil, né? Às vezes é uma ilusão, tanto de quem pediu quanto de quem está fazendo. Às vezes não é de quem pediu, mas é de quem está fazendo, e às vezes é dos dois, ou seja, os dois estão efetivamente alienados. Por que eles estão alienados? Porque eles perderam o foco do problema. Por que essa tarefa está sendo feita? Por que eu preciso entregar isso? Por que isso foi me solicitado? E eu ter uma visão mais ampla de onde aquela tarefa se encaixa numa figura maior de uma solução de um problema maior. Existem cenários que clientes já estiveram aqui na DB1 e até meus vendedores ficam bravos, né? Porque já aconteceu de a gente deixar de faturar valores relevantes, né? Porque as estimativas de negócio estavam bem altas. E aí na hora da negociação chegou para mim para eu olhar aquilo lá e eu olhava, cara, por que o cara tá, qual é o problema? Por que ele quer isso aqui? Ele está aqui pedindo um desconto, tá ficando caro para ele resolver esse problema, mas me explica, por que ele quer essa funcionalidade no sistema, né? E a hora que eu entendi qual que era a dor, eu falei, cara, simplesmente pega esse cliente, leva ele em outro cliente, para ele aprender como é que o outro está fazendo sem essa funcionalidade que ele está pedindo. Quando isso aconteceu, uma semana depois ele voltou, o cliente cancelou a ordem de serviço, né, era um valor de faturamento relativamente alto, o cliente cancelou a ordem de serviço e resolveu não somente esse problema, mas outros. A forma com que ele estava olhando para a operação dele que estava errada. Então, a hora que ele só reorganizou os processos da empresa dele, com o mesmo sistema, tudo fluía normalmente. O grande problema, qual que era a tarefa delegada para o Wilson? Dar um desconto. E eu posso dar o desconto ou não, em função de limites que eu tenho ou não, para entender. Mas a pergunta é, qual é o problema que esse cara quer resolver com isso que ele está pedindo? Por que isso precisou ser feito no produto? São perguntas muito óbvias, muito simples, que a gente deixa de fazer. A gente executa uma tarefa no meio de um processo, sem entender a origem disso, sem ter foco na pessoa que pediu aquilo. Qual é o problema daquela pessoa? Qual é a dor que aquela pessoa tem? Qual é o cenário que está? E qual é o problema que eu preciso ajudar a resolver? Mesmo que o meu papel seja simplesmente dar um desconto, um pedacinho desse tamanho em algo muito maior. No caso lá era uma tarefa de quase 900 horas. Peraí, O meu papel era alguns minutos nessa tarefa. deixa eu ver se eu entendi. Chegou uma solicitação para a empresa que você está à frente produzir software, Certo, certo? certo. Alguém ia pagar pela produção desse software. Perfeitamente. E aí chegou para você um desconto nesse pagamento que foi pedido e você que tinha que autorizar esse desconto. Certo. Ok? Mas já estava tudo certo, porque Certo. a gente ia produzir software para esse cliente. Sim. E aí de repente você disse, não, isso aqui não precisa ser feito. Ao invés da gente desenvolver esse software para esse cliente, seja lá por qual valor que seja,
vamos pedir para o cliente fazer um outro movimento. E aí esse cliente, fazendo esse outro movimento, sem você faturar software para ele resolveu o problema dele. Perfeitamente. E você não lucrou. Não, mas eu tenho um cliente feliz. E você acha que E foi... tenho um cliente fiel. Porque, assim, existe muita falácia sobre geração de valor. Olha que frase bonita, nós precisamos gerar valor, né? Eu vou fazer o software lá e vou gerar valor. Gerar valor é isso, resolver o problema do cara e o cara não gastou nada, ok? Esse cara, na verdade, era uma funcionalidade de um software que eu já tenho. Que se eu fizesse, muito provavelmente seria um problema. Por que um problema? Para ele e para mim. Por que um problema? Porque não precisaria ser feito. Porque não tem nada mais inútil do que você fazer bem feito algo que não precisa ser feito. Vamos supor que eu tivesse feito essa funcionalidade para esse cliente e faturado essas horas. Esse fato que ocorreu já faz uns 10 anos. Provavelmente eu estaria carregando uma funcionalidade, mesmo que eu tenha faturado lá atrás um determinado valor, por 10 anos para somente um cliente, ou meia dúzia, ou 10 clientes usarem. Porque aquilo não precisava ser feito, porque existe uma outra forma de fazer, de resolver esse problema com o mesmo software, sem fazer aquela funcionalidade, só mudando o processo. Então você está querendo dizer que tempo, recurso, dinheiro, né, seria jogado fora para construir uma funcionalidade... Tanto dele quanto meu. Que não seria útil. Perfeitamente. Não é útil. Acho que essa é a palavra. Qual é a utilidade disso no mundo? É para resolver qual o problema? Não existem formas melhores da gente resolver esse problema para o nosso cliente? E quando eu falo cliente, muitas vezes você está olhando assim, não, eu tenho uma empresa, eu trabalho em um departamento de... departamento pessoal. Então eu não tenho cliente. Claro que você tem cliente. Todos os colaboradores da empresa são teu cliente. Correto? Correto? Todos nós temos clientes. Eu faço o meu trabalho para alguém. Esse alguém é o meu cliente. Esse alguém é o meu cliente. Ok? Então essa pessoa espera receber algo. Se eu existo numa organização, é porque essa organização tem problemas para serem resolvidos. Senão precisaria de mim, não é verdade? E eu resolvo esse problema através de tarefas que chegam para mim. Seja eu líder, seja eu um colaborador qualquer. E o grande desafio que a gente tem hoje na cabeça do profissional que está no mercado hoje, é olhar para a tarefa e não para o problema. Tá, então pera lá. Você está querendo dizer o seguinte: eu como profissional, né, eu não sou líder de ninguém, tenho um líder que está sobre mim, e daí foi me delegada uma tarefa, uma atividade. Perfeito. Olha, você precisa fazer isso. Então, se eu só pegar aquilo que precisa ser feito, que foi pedido para eu fazer e entregar, só de fazer isso, cumprindo fielmente o meu papel e a ordem que eu recebi, isso não é suficiente. É isso que você está falando. Eu estou falando que você é um profissional medíocre. É um profissional mediano. Meia boca. Se eu fizer brilhantemente o que me foi pedido para fazer. Exatamente. Tá na média. Eu fiz por quê? Porque mandou. Quem que faz isso? Todo mundo. Qual que é a tua diferença em termos profissionais? Em relação a tantos outros profissionais de mercado, em relação a tantos outros profissionais, em relação naquela empresa que você está, naquele ambiente. Você é um profissional mediano. É muito confortável trabalhar assim. O chefe mandou. Eu fiz o que me mandaram. A culpa não é minha depois. A culpa não é minha depois, cara. Pô, fenomenal, né? Zona de conforto total, né? Então, isso acontece, cara. Isso acontece o tempo todo nas organizações. As pessoas fazerem as coisas sem entender o porquê. E sem nenhum comprometimento com a dor daquele outro ser humano. Parece que não olha uma pessoa. Teve uma vez, tem um curso que eu dou aqui que chama Búfalos. E nesse treinamento a gente faz uma dinâmica, que é uma entrega que tem que ser feita para um cliente. E as pessoas têm um tempo para fazer essa entrega, né? E num determinado momento lá, termina o tempo, eu pergunto, tá pronto? Tá pronto, pode entregar? Pode entregar. Então nós vamos despachar para o cliente, né? Porque a dinâmica, eu digo que a gente vai despachar, enviar para o cliente. O cliente é um ser, um bicho, né? Acho que na cabeça do profissional é um ser do além, né? E aí o que eu faço? Eu peço para o cliente entrar e receber o produto. Cara, a hora que você vê o cliente olhando para o produto e você vê a cara das pessoas olhando para como o cliente está olhando para o produto,
muitas vezes com um olhar de decepção, tristeza, porque é uma entrega real, cara. Eu coloco eles numa situação real, onde há uma desconexão com aquilo que eu estou fazendo com o ser humano que vai receber esse produto. Então quando... aquele primeiro exemplo que eu dei, não é porque eu estava olhando, claro que eu queria faturar, claro que eu quero que a minha empresa cresça, mas do lado de lá tem um ser humano, meu. A única razão de eu existir enquanto empresa, enquanto profissional, é para fazer alguma coisa para o outro e que resolva o problema do outro. Então a gente que está olhando para ele assim e fala, tá, beleza, o que é? O que você está me pedindo? Tá, entendi. Por quê? Ah, entendi. Isso vai resolver o que no mundo? Isso. Ah, então essa minha entrega vai ajudar isso aqui? Não é isso que a gente chama de propósito? Que todo mundo acha que tem, que empresa de propósito tem, que não sei... Cara, o teu propósito tem que fazer a diferença na vida do outro. Isso a gente faz todo dia, nas nossas pequenas entregas. Olhar com carinho para o outro ser humano. Ou como está na minha fé, amar ao próximo como a ti mesmo, é isso. Ou como diria o nosso amigo Robinho aqui, que trabalha com serviços gerais e me ensinou uma lição fantástica. Fazer para o outro como se quem estivesse recebendo fosse você. Como é que você gosta de ser tratado quando você vai receber? Quando você pede alguma coisa para alguém? Como é que você quer que esse profissional, que é especialista naquilo, te entregue? Ou vou dar um outro exemplo. Você que é profissional, né? Você vai no médico, né? E aí eu sempre dou esse exemplo aqui na DB1 e agora vai sair na trincheira. Você vai no médico e aí você fala, doutor, eu tô com dor de cabeça e eu quero um óculos. Eu preciso de óculos. Aí o médico vai lá, não, pois não. A receita do óculos, ó, você vai nessa loja aqui e compra esse óculos aqui e o cara vai embora. Não é verdade? Não é um baita médico, não é um profissional de primeira? Né? O que você pensa sobre esse profissional? Ele fez certinho o que o cliente pediu. Ele fez o que o cliente pediu, não fez? O cliente pediu um óculos e ele prescreveu um óculos. Prescreveu um óculos. Na verdade, ele foi lá e mediu o grau e tal, deu até no grau certo. Ele foi pago para dar uma receita de óculos. Exato. E ele deu uma receita Deu a receita de óculos, mediu certinho. Ele tem um equipamento mais moderno que existe para medir grau de óculos. Fez bem feito. Fez com excelência. Com é excelência. A melhor clínica de oftalmologia da cidade, ok? E ele foi lá e prescreveu. Formulário grosso, bonito, assim, coisa chique. Entrega, assim, com excelência. Melhor receita de óculos que você já pegou na mão. Mas e aí, resolveu a dor de cabeça? Beleza. Agora nós estamos falando. Com certeza o ouvinte, quem está assistindo a gente na trincheira, já flagrou. Esse é um péssimo médico. Mas deixa eu te falar a verdade. É muito provável que nesse momento eu esteja falando com profissionais que fazem exatamente no seu dia a dia de trabalho. Porque qual a diferença desse médico para aquele profissional que faz? Não, eu fiz porque me mandaram, eu fiz o que me pediram e fiz a entrega do jeito que me pediram. E se não deu certo, problema do outro. Ema, cada um com seus problemas. Eu fiz a minha parte. Quantos trabalham assim? Talvez eu esteja falando com você e aí eu te peço perdão, mas é importante você ouvir isso. Que não é esse o tipo de profissional que prospera. Não é esse o tipo de profissional que eu quero na minha equipe, que eu quero na minha empresa. Eu quero um cara que olhe para outra pessoa com amor e quando ele recebe uma demanda, ele tenta fazer o melhor por aquela pessoa. Isso é se importar com as pessoas, isso é ter propósito no trabalho, efetivamente. A cada entrega, a cada ponto de contato. Eu acho que deu para entender o que você está falando, mas eu estou pensando aqui em termos gerais, né, de empresas aí que a gente conhece e também imagina. Me parece que os profissionais que são bem vistos são esses que você está chamando de medianos ou de medíocres, né? As empresas, né, o mundo dos negócios quer pessoas que peguem um negócio que foi mandado fazer e vai lá e faz com excelência, né? E que legal que você fez isso, né? Na verdade eu estou pagando para você cumprir com essa tarefa, então vai lá e cumpre com a tarefa, estou mandando isso aí. Se trabalhar na área pública então, vai ser promovido rapidinho. E você está chamando esse profissional de um profissional medíocre, ou mediano. Sim. Né? E não como um profissional que, puxa vida, esse cara aqui
é fiel, ele veste a camisa, eu falo para ele fazer, ele vai lá e faz, né? E o que você está trazendo aqui é que o profissional ideal, né, que tem prosperidade na sua jornada como profissional, é o profissional que olha para aquilo que alguém pediu para ele fazer e ele tenta entender o porquê daquilo. Qual o problema que vai resolver? Qual é a causa raiz do problema que gerou aquela atividade? Perfeito. E talvez, quando ele fizer essa análise, ele vai dizer assim, não, aqui a questão não é dar desconto da funcionalidade, gente. Não vou dar desconto, porque a tarefa que chegou para mim é dar desconto para essa funcionalidade. Eu me recuso a dar, a cumprir com essa tarefa que vocês me pediram, tá? Porque o problema aqui é outro. E o que tem que ser feito é outra coisa. Esse profissional, Wilson, minha pergunta para você, não é um profissional que dá muito mais trabalho de trabalhar com ele, porque talvez ele seja muito mais questionador, talvez ele irrita muito mais o seu chefe. Com certeza. Né? Ele vai querer causar ali, ao invés de ele simplesmente seguir o que foi pedido, né? Faz porque eu estou mandando. Eu digo com certeza, porque é muito provável também que haja chefes medíocres que querem isso das pessoas, né? Cara, eu costumo separar dois tipos de líderes, dois tipos de chefe, né? Tem aqueles que gostam de ficar empurrando tartaruga, né? Tipo assim, cara, vamos lá, deixa eu te ajudar, deixa eu te ensinar, deixa eu fazer você fazer mais, e fica toda hora dando feedback, fazendo ações de treinamento. Ele gasta 30% da vida dele com uma pessoa lá, né? E fala, não, eu vou resgatar essa pessoa, né? Eu vou salvar essa pessoa, né? É um perfil, beleza? Porque esse cara nem isso consegue fazer direito, entendeu? Ele tá menos que o medíocre ainda, né? E mantém a equipe, né? Mas ele acha que o papel dele é ficar resgatando essas pessoas. E ele investe muito tempo nisso. Existe um outro tipo de líder que ele fala assim, bom, aí entra um pouco mais no que eu acredito, né? Bom, eu prefiro domar leão, né? Do que empurrar tartaruga. Então, quando você decide trabalhar com esse perfil, te dá estresse. Você fica, caramba, velho, o cara não vai para cá, você quer empurrar o cara para lá, o cara, por quê? Né? E fala, não, para cá não faz sentido, eu quero ir para lá, eu acho que faz mais sentido aqui. Eu falo, putz, eu vou ter que explicar para esse cara de novo, ele não tô conseguindo convencer ele. Ele né? Questiona, eu já falei, dá vontade de falar assim, faz esse troço que eu tô mandando, uhum. Mas também não resolve, porque se eu falar isso, ele vai embora, porque ele não consegue fazer porque tá mandando, ele se sente ofendido em fazer, né? Como eu já ouvi de liderados meus muitas vezes, cara, não sou secretário, né? Me diz qual que é o resultado que eu vou encontrar uma alternativa aqui para chegar lá, para você. Aí olha assim, fala, pior que ele tá certo, né? Tomei uma borrachada do meu liderado e ele tá certíssimo e é isso que eu curto, né? Não a borrachada, né? Mas o posicionamento, né? Claro que quando você recebe uma borrachada você vê que você tá errado, que daí dá umas arranhadas assim, você se incomoda, né? Que é o que você tá falando, mas o chefe não se incomoda, o líder não se incomoda, assim, que é a hora que o leão tá arranhando a gente, sabe? Tá incomodando, às vezes tá machucando, você tá com raiva. Cara, mas é isso. É uma escolha de liderança, com quem você quer trabalhar, ok? Na verdade, o grande desafio, o meu desafio, e diria o desafio da própria DB1, é achar mais leão. Porque no mercado tem muito mais tartaruga que leão, tá certo? Então, assim, se estiver disponível no mercado, vem para cá. Né? Aqui é o ambiente certo, né? Para a pessoa se desenvolver e ir para frente e assumir responsabilidades de entrega para resolver problemas. E não para fazer tarefa. Então, esse é o perfil que interessa a gente aqui na DB1 e é por isso que a gente tem crescido, né? Porque as pessoas têm condições de se desenvolver, tem um ambiente onde elas podem se desenvolver e se arriscar. Tem uma cultura forte onde ela consegue ter liberdade para trabalhar, mas para resolver o problema e a dor de alguém. Agora, obviamente, tem gente que cai aqui e a nossa cultura meio que estrangula, né? Porque o cara fala, não, mas eu fiz o que me mandou. Ah, mas não sei, eu faço isso ou faço aquilo. E aí vem para uma reunião aqui, e fica apanhando igual cachorro do cliente, né? E muitas vezes fala, bem feito, né? Que você apanhou, né? É legal que você apanhou, é bom que você apanhou, porque agora você pode aprender, né? Que não é assim que funciona aqui, né? E o cara talvez vai se sentir injustiçado, porque ele só fez o que o cliente pediu. Às vezes são duas áreas, uma área em conflito com a outra, dentro da DB1,
E às vezes eu tenho que falar, tá vendo, aqui na DB1 é assim mesmo, tá tudo certo, né? Você vai apanhar se você fizer só o que a outra área mandou e não trabalhar para resolver o problema da outra área, do outro departamento, que é a dor pelo qual você foi demandado. Então isso gera conflito, porque a nossa natureza, isso não é um negócio que é um talento, a natureza humana, se você deixar o bicho mesmo sem desenvolver, é de não fazer nem sua parte. Se pudesse esconder, até melhor. Se já fizer a sua parte, já é um progresso. Mas esse é o profissional do vestir a camisa. Cara, nós estamos na área do engajamento. A década de vestir a camisa foi do século passado. Uhum. Agora eu tenho que trabalhar com propósito, engajado, para resolver o problema daquelas pessoas. Com olhar no outro indivíduo. Nós estamos falando de um momento muito mais humanizado do mundo. Missão de vida, eu entender o que eu estou gerando de resultado com a minha vida para a vida de para pessoas. o outro, para o outro. E não de uma tarefa que não estou preocupado com o resultado, fiz o que me mandaram. Então esse tipo de profissional, ele foi um bom profissional, mas hoje essa mentalidade é obsoleta. E profissionais que têm essa mentalidade estão obsoletos. E aí? Eu sou o líder de uma organização e eu trabalho com esses profissionais que você está chamando de obsoletos, né? Como é que eu lido com o meu time que tem essa mentalidade que você está dizendo que não corresponde mais aos desafios do mundo que a gente tem hoje? Porque você falou sobre a questão de desenvolver, né? Sim. E de gastar muito tempo e etc, né? Tá, mas como que o líder que está aqui acompanhando a gente, né? E de repente ele está fazendo um diagnóstico lá no time dele, né? Ele começou a categorizar as pessoas entre leão e tartaruga, como você mencionou aqui, né? E de repente ele descobriu que ele está com um time de tartaruga. Uhum. O que ele faz? Bom, tem um primeiro nível que você tem que fazer se você está nesse momento e ganhou consciência sobre isso e falou, não quero esse time, eu quero um time diferente. O primeiro passo é você trabalhando com pessoas. Você como líder talvez nunca tenha deixado a tua expectativa muito clara. Então o primeiro passo é a conscientização dessas pessoas. Você tem que dizer para elas qual é o comportamento esperado, qual é a referência de um profissional que você enquanto líder valoriza. Nós estamos falando de cultura. Sim. Você pode, no caso, até aproveitar esse vídeo, desse podcast, mandar para os teus colaboradores e falar assim, não, para mim agora o importante é esse perfil. É isso que eu espero. Não estou querendo que você cumpra com as tarefas. Não quero que você cumpra com as tarefas. O que eu quero é que você olhe para os olhinhos da outra pessoa lá que você vai fazer a entrega e tenta arrancar dela um sorriso na hora que você estiver entregando. Porque ela está vendo uma coisa maravilhosa, porque na vida dela. Porque o problema dela foi resolvido de alguma forma. Beleza? Então esse tem que ser o nosso alvo, a nossa missão. Se você vende sapato, faz a pessoa receber o sapato dela e ter um sorriso na hora que ela está recebendo o sapato dela. Você está resolvendo um problema para ela. Não importa qual seja, se é software, ou se você está vendendo sapato, se você está consertando uma coisa, se você está fazendo uma entrega de um relatório. Se você está fazendo um relatório, faz um relatório que você vai tirar um sorriso da outra pessoa. Pode ser teu chefe, pode ser um outro departamento. Procura colocar o melhor, 100% de si naquilo. Isso. Esse é o comportamento esperado. E não tem a ver só com excelência, tem a ver com problema resolvido. Tem a ver com problema resolvido e tem a ver, obviamente, com excelência. São as duas, o que eu estou tentando dizer é que uma coisa sem a outra não existe. Uhum. Resolver problema na gambiarra também não vale, entendeu? Uhum. Não é sustentável. Não é sustentável, ok? Então é fazer bem feito com excelência, senão você também não vai tirar o sorriso do cliente. Uhum. Okay. Você não vai ver os olhinhos do cliente falando, cara, que legal esse cara é bom, hein? Esse cara, olha que negócio que ele fez. Normalmente esses caras são promovidos mais rápido. Normalmente essas empresas são as empresas que crescem mais rápido. Não tem a ver só com a estratégia de negócio, mas essa equipe tem uma capacidade de execução diferenciada. Esse líder ele tem uma capacidade diferente de entrega. Aí o líder cresce, a equipe cresce. Todos prosperam e o negócio prospera. Aí você divide prosperidade com as pessoas. Tá certo? Então, primeiro passo, ganhou consciência. Segundo passo, feedback. Quem está mais aderente, quem está menos aderente a esse comportamento. As pessoas têm que saber como é que você está enxergando. E você vai dar oportunidade para essas pessoas se desenvolverem e chegarem nesse comportamento, porque estamos falando de um novo comportamento. O novo comportamento leva tempo. Agora, obviamente, nessa definição de novo comportamento, tem pessoas que vão se adequar muito mais rapidamente, porque falam, graças a Deus, era isso que eu esperava. Tem pessoas que vão falar assim, vamos ver se eu consigo.
E tem gente que vai falar, ih, agora ferrou. Melhor eu já acertar meu currículo. Porque assim eu não quero brincar. E tem outros que você já vai olhar e falar, isso aqui não chega de jeito nenhum, isso você já tira. Não seja falso com as pessoas, você não precisa oportunizar para todo mundo. Não adianta você setar um sarrafo e falar assim, todo mundo tem que pular aqui agora. Aí você tem uma pessoa lá que não consegue nem a metade, por mais que faça esforço, ele não consegue pular. Ou como eu digo aqui na DB1, você quer que voe e não voa, vaca não voa. Não adianta ficar pedindo para vaca voar, porque vaca não voa. Entendeu? Vaca serve para outras coisas, não estou dizendo que a pessoa é ruim. A pessoa tem talentos, cada indivíduo tem seus talentos, esses talentos são muito úteis na organização. Mas às vezes o talento dele não está para aquele contexto, para aquela área. Por que você vai deixar essa pessoa em sofrimento? Pedindo coisas que ela não vai conseguir. Talvez ela consiga ter esse tipo de atitude e comportamento num outro contexto. Por exemplo, você trabalha num banco, e aí não vai, mas aí você coloca essa pessoa numa entidade sem fins lucrativos, pelo propósito lá ela vai. Num outro contexto, é o mesmo profissional. Só que ela está em sofrimento num ambiente que em outro ela faz sem sofrimento. Então faz parte também libertar as pessoas. A gente já gravou um episódio sobre demissão, como demissão também é um ato de amor. Se você não assistiu esse episódio, procura aí na lista, ou deixa aí na descrição, pedir para o pessoal deixar aí na descrição, para você acessar. Tem que ter amor em tudo que a gente está fazendo. Se eu tenho uma tarefa de demitir alguém, eu preciso fazer isso também com amor àquela outra pessoa, querendo o bem daquela pessoa. Eu já fiz demissões, que era uma tarefa, mas querendo o melhor para essa pessoa, dessa pessoa ao final me agradecer e me abraçar. Não são todas que a gente consegue fazer isso, mas é possível, é isso que a gente tem que estar buscando, o melhor para aquela outra pessoa. Tá certo? Que é o resultado do quê? Que essa pessoa se desenvolva, mesmo que seja num outro ambiente. Ok? Então daí é o processo normal de liderança. Conscientização, feedback, novo comportamento, aqueles que chegarem fica, quem não chegar sai. Legal. Eu tenho uma pergunta ainda, mas... Mas eu gostei da ideia, produção. Compartilhe o vídeo com teus colaboradores e fala, ó, esse é o novo comportamento. Ajuda a gente a promover o canal e a gente se anima mais ainda em continuar gravando. Com certeza, com certeza. O que eu ia só comentar assim, de breve, é que vai depender muito também desse líder, se ele próprio é uma tartaruga ou se ele próprio é o leão. Aí a gente volta para outra questão da liderança. O líder tem que ser exemplo. Se ele não for exemplo... Na verdade, quando o líder não é exemplo, ocorre um problema. Ele expurga os leões, porque esse cara dá muito trabalho. Então, líder tartaruga, o líder que realmente só faz a sua parte, não trabalha com esse liderado mais ousado, porque ele fica atravessando o líder, ele quer resolver, daí o líder não deixa, e aí ele fica tesourando o tempo todo, ele tem um trabalho de ficar segurando esse cara. Esse cara já quer ir lá conversar com o departamento para resolver um problema, que fala, não, você conversa comigo que eu vou lá conversar com o departamento. Força a seguir o organograma, hierarquia, trava o cara. Então isso também é um problema. Aí não tem jeito, né? Aí o que eu recomendo para o líder é procurar um contexto onde você possa ser leão. Legal. E aqui eu estou pensando sobre características, né? Então a minha pergunta agora é sobre característica. Você trouxe uma característica bem importante para esse tipo de profissional que é agora necessário que a gente vive, e você chamou essa característica de amor. Eu me interessar pelo outro ser humano, né? Aquilo vai gerar o quê na vida dele, que ele vai resolver qual o problema. Eu acho que essa é uma característica, está bem marcante aí. Mas ao ouvir você, eu fiquei pensando talvez tem que ter uma outra característica também, que eu não sei se eu chamaria de inteligência, mas me parece que tem que ter um exercício de inteligência aqui, no sentido de eu conseguir fazer uma análise, conseguir questionar os porquês, entender de onde que isso está vindo, para onde que isso está indo, sabe? Então me parece que nessa jornada minha como profissional, eu não posso ficar estacionado nas minhas skills, nas minhas competências, nas minhas habilidades, né? Sem dúvida. Se eu quiser gerar algum tipo de valor para o outro, por amor ao outro e ver o olhinho do outro brilhando, eu tenho que estar num exercício constante de luta comigo mesmo para eu me desenvolver e não ficar estacionado. Aprendizado. Você falou de uma outra habilidade desse profissional, né? E obviamente eu quero fazer um disclaimer aqui, né? Nós estamos fazendo metáforas de tartaruga, leão, mas é só a título de exemplificação, né?
Todo mundo é leão, todo mundo é tartaruga em diferentes contextos, né, de atividades. Eu acabei de ser chamado a atenção aqui em uma atividade que eu tinha ficado de fazer, de uma reforma lá, que eu tinha que ter comprado alguns itens lá e eu esqueci totalmente. Então lembrar não faz parte desse meu contexto, e aí eu busco uma assessoria. Então toda vez que eu não delego... E alguém diria, olha o Wilson Tartaruga. É o Wilson Tartaruga. A versão tartaruga do Wilson. A versão tartaruga do Wilson. Pô, já pedi pro Wilson e o Wilson não fez, né? Ir lá e comprar uns móveis lá para um imóvel lá que eu estou alugando, né? Efetivamente. Aí eu já falei, pô, deixa eu delegar, né? Porque senão eu não vou conseguir fazer essa atividade. Então é um contexto de compras, né, de negócio, que se eu ficar ali para fazer isso, não vai rolar. Então eu quero fazer esse disclaimer para ninguém se sentir chateado quando a gente usa esses exemplos, né? Porque é justamente uma questão de contexto mesmo. Eu tenho uma habilidade de liderança e eu, nesse contexto, consigo ir bem. Consigo ser melhor do que numa atividade de compras, vamos colocar assim. É isso que eu falo de mudança de contexto efetivamente, ok? Então é isso, essa separação tem que estar clara. Eu preciso fazer um disclaimer para a nossa audiência, para ninguém se sentir aí constrangido, seja líder ou liderado. Mas é uma reflexão que cada um tem que fazer em relação ao seu talento no contexto que está. Ok? Beleza. Aí você falou de inteligência, vou voltar para o tema. Inteligência, sim, preciso de inteligência. Eu preciso de inteligência, eu preciso de uma boa capacidade analítica e de compreender as coisas. Eu preciso de uma boa capacidade de aprendizado, né? E eu só faço isso se eu estiver me desenvolvendo, se eu estiver estudando, se eu estou aprendendo uma boa técnica. Eu nem entrei nesse assunto porque essa é a base, né? Ou seja, aquela velha máxima, todo mundo é contratado pelos seus hard skills, né? Pelas suas competências técnicas e é demitido pelo seu comportamento. Então, sim, desenvolver competências técnicas faz parte desse bom profissional também. Na verdade, ele desenvolve todas as suas inteligências, né? Como a gente sempre fala aqui no Na Trincheira. Ele tá aprendendo sobre o negócio, ele está aprendendo sobre o negócio do cliente, ele está aprendendo sobre a melhor técnica daquilo que ele tem que estar fazendo, né? Ele está aprendendo sobre a outra pessoa, ele está aprendendo sobre si mesmo e se autodesenvolvendo, inclusive emocionalmente, que todo mundo chama de inteligência emocional, então a gente falou de inteligência intelectual e aqui na DB1 até inteligência espiritual. Porque para olhar para uma outra pessoa desse jeito, cara, tem que ter um pouco de inteligência espiritual também, né? Senso de propósito, senso de estar conectado com algo maior, né? De fazer realmente pelo outro, né? Como eu disse aqui, isso me afeta. Uma causa pela qual vale a pena lutar. Exatamente, porque, cara, eu como cristão, tá escrito lá, amar o próximo como a ti mesmo. Aí quando eu escuto o Robinho falando, fazer para o outro como se quem estivesse recebendo fosse você, para mim tá quase tudo a mesma coisa, entendeu? Então eu falo, cara, é esse o comportamento, né? Então essa inteligência espiritual consegue ter essas sacadas, né? E você consegue conectar isso com um senso de propósito muito alto, de você ser generoso com relação à tua entrega, de você fazer pelo outro mais até do que ele esperou, né? Então nós estamos falando de princípios ou fundamentos pessoais que envolve toda a capacidade e toda a inteligência da pessoa em todas as suas dimensões. Eu poderia dizer que um dos principais indicadores de sucesso da carreira de um profissional é esse tal brilho no olho do cliente dele? O que você acha? Eu diria que com certeza. Se a gente não tiver, de alguma forma, procurando isso, né? Que é o que a gente chama de encantar o cliente. Vê que, a hora que a gente fala de jargão, tudo parece bonito, né? A hora que a gente fala de tartaruga, fala do cara que só faz a parte dele, fala de medíocre, né? Aí fica ruim, né? Mas esse é o objetivo do Na Trincheira, é tirar um pouco esses jargões, né? Então, buscar esse brilhinho no olho do cara e o sorriso é o encantar o cliente que está nos jargões aí da liderança e dos negócios. O que a gente perde de senso é que parece que encantar o cliente é sempre uma atividade da empresa e não sua enquanto profissional. Isso é legal. Todos nós temos cliente. E deixa eu te falar uma máxima. Ninguém dá para o outro aquilo que tem fome. Se você está atendendo uma área de produção, você trabalha no departamento pessoal ou na área administrativa e você tem que atender o pessoal de produção e é esse pessoal de produção que vai encantar o cliente, se você não encantar eles não vão encantar o cliente. Ninguém com fome vai dar comida para outro que recebeu.
sendo que ele está com fome. Quem está com fome não dá. Uma pessoa que ela precisa ser amada para dar amor. Uhum. Entende? É uma lógica. Então, toda a organização tem que se movimentar um encantando o outro. A gente se sente grato, agradecido com o outro, em dívida com o outro, porque a gente recebeu mais até do que a gente esperava. Uhum. E aí seria o máximo, né? Mais até do que eu merecia. Isso aí me faz pensar que eu, como profissional, eu preciso primeiramente estar encantado por aquilo que eu Estou fazendo. perfeitamente. Senão o meu cliente não vai ficar encantado também. Eu preciso ter senso de propósito naquela atividade. Uhum. Eu vou te dar um outro exemplo que todo mundo aqui que está na Debian já conhece, que é a Dona Rosa. Ela faz café aqui. Uhum. Só que ela não faz só café. As pessoas vão lá para dar um bom dia. As pessoas vão lá porque a Dona Rosa, temos aqui nessa sede, nesse escritório, quase 400 pessoas, e ela conhece o nome de todo mundo. Uhum. Não é um talento meu, inclusive, né? Uhum. Ela conhece o nome de pessoas que eu não conheço ainda, né? Pelo tamanho da empresa e velocidade de crescimento, fora os outros escritórios que nós temos. Então, ela coloca muito amor naquilo. É simplesmente fazer um café. Mas quem recebe aquele café não recebe só o café. Recebe o carinho da Dona Rosa. Recebe aquele mesmo café todo dia. Virou o café da Dona Rosa. Se não é o café da Dona Rosa, tem que pegar a receita com ela, inclusive, né? Deixa eu avisar o pessoal aqui, porque senão vai ser um problema. Porque tem que ser o café da Dona Rosa. Ah, mas com a receita também não vai adiantar, porque tem o amor e o carinho e os olhos da Dona Rosa. Então, talvez quando a gente tem um cliente que não tem os olhos brilhando, o problema está numa apatia ou num desencantamento do profissional que está servindo esse cliente. Exatamente. Qual que é o exato oposto do amor? Não é ódio, é indiferença. Poxa vida. Não é raiva, é indiferença. Eu entrego, fiz o que você me mandou, tá aqui a receita, fiz a minha parte, não é mais problema meu. É o comportamento daquele médico, é o comportamento muitas vezes de muitos profissionais. Fiz o que é necessário para receber o meu salário, mas não estou nem aí para o próximo. E aí, como é isso para você? Como é que você se vê diante desse bate-papo? As entregas que você está fazendo são entregas que primeiro brilham seus olhos e por consequência brilham os olhos do seu cliente. Você tem satisfação naquilo que você está entregando para os seus clientes, que são pessoas. Lembra que o cliente é uma pessoa? Sem dúvida. Se você curtiu aqui o nosso bate-papo, encaminha aí, compartilha e também segue a gente. Esse é o Na Trincheira, um espaço onde a gente conversa sobre assuntos que valem a pena para o seu dia a dia profissional. Deixa eu fazer um jabá. Se está gostando, aproveita, se inscreve no canal, ajuda a gente a divulgar ainda mais e compartilha. E compartilha com a sua equipe também. É isso aí. Até a próxima.